uma entrevista importantíssima que a gente vai fazer nesse momento para discutir um assunto que a gente deu início aqui na edição de ontem e aprofundar esse debate. Eu recebo com muita alegria o deputado federal pelo PSOL aqui do Rio de Janeiro, Glauber Braga. Deputado Glauber Braga, bom dia. Bom dia, Anderson. Prazer estar aqui contigo. Obrigado pelo convite. Um abraço a todo mundo que acompanha o Faixa Livre. O meu som está chegando bem? Perfeito. O teu som, o teu áudio, o teu vídeo estão perfeitos aqui. Ô, Glauber, eu quero agradecer a tua presença aqui para a gente fazer um papo num momento importantíssimo para o país e também para o pessoal, Glauber. Mas antes da gente falar a respeito das questões que vieram à tona no partido nos últimos dias, eu queria uma análise tua a respeito do quadro da política nacional, Glauber, que também muito nos preocupa. A gente tem aí o governo do presidente Lula iniciando a segunda metade desse terceiro mandato com crise atrás de crise. Essa é que é a realidade. Algumas produzidas por declarações do próprio Lula, como aquela envolvendo os alimentos, né? A questão dos brasileiros deixarem de comprar comida que esteja cara nos supermercados. Enfim, ontem as críticas que o Lula fez ao presidente do IBAMA, chamando de lenga-lenga a atuação do Instituto do IBAMA a respeito do licenciamento para exploração de petróleo na margem equatorial, enfim, está repercutindo. A gente vai trazer, inclusive, essa discussão aqui no programa de amanhã. Mas o fato é que o governo vem enfrentando uma série de problemas, isso sem contar, o Glauber, o aprofundamento do fiscalismo, da lógica do corte de gastos realizado aí pelo Ministério da Fazenda, pelo ministro Fernando Haddad, enfim, algo que, infelizmente, só afeta os mais pobres, ou majoritariamente as pessoas mais pobres aqui no nosso país. Eu queria uma análise tua a respeito de como é que você tem visto o governo do presidente Lula nesse início de 2025, como é que vai essa gestão ampla de reconstrução nacional, Glauber? Vou tentar ser o mais objetivo possível, me colocando prioritariamente sobre o que eu acho central. Está tendo um fortalecimento evidente da extrema-direita no mundo a partir da eleição de Trump, com o retorno dele ao poder. Um eventual retorno ao Palácio do Planalto, seja de Bolsonaro, seja de um aliado seu, é um desastre sem precedente. Aquilo que teve por parte de Bolsonaro, que foi a limitação ainda de algumas das suas ações, a partir da luta política, a partir, inclusive, de limitações que aconteceram, a sua atuação por outros poderes, no caso da disputa que ele estabeleceu com o STF, num eventual futuro mandato, não existirá da mesma forma. O Trump está dando o exemplo do que eles podem fazer de maléfico para o mundo, no caso de um retorno eventual da extrema-direita ao Palácio do Planalto, ao Brasil, com medidas em cima de medidas. Medidas de escracho da implementação da agenda da extrema-direita. Nesse cenário, é fundamental que as pessoas façam uma avaliação comparativa de modificação robusta da sua vida nos aspectos materiais, no que diz respeito ao governo anterior da aplicação de uma agenda ultraliberal de desmonte e de orientação fascista, com o governo que veio depois, que é o governo de Lula, que gerou muitas expectativas. Resumindo, naquele cenário que normalmente se encena, onde você tem 30% de uma extrema-direita dura, ou pelo menos com uma orientação que seja simpática, entre aspas, às forças de Bolsonaro, e 30% onde você tem forças que são contrárias a Bolsonaro ou simpáticas a posições de esquerda, você tem que trazer para o seu lado aqueles que ficam no meio do caminho e desmontar essa força organizada do lado de lá. Para desmontar a força organizada do lado de lá, você tem que ir com medidas duras de enfrentamento aos golpistas, de enfrentamento à orientação fascista. É o contrário do que a gente tem hoje no Ministério da Defesa, por exemplo. Eu falei sobre isso ontem publicamente
Eu tive numa reunião no Ministério da Defesa no ano de 2023, acompanhado de outros parlamentares, para falar sobre a Lei 13.954, que privilegiou generais e oficiais e atacou praças das Forças Armadas. Lá na reunião, sem que nem o ministro, nem os generais, porque tinha uma mesa repleta, tivessem qualquer tipo de intimidade comigo, o ministro não teve nenhuma cerimônia em dizer, olha, aqui são todos bolsonaristas, se referindo aos oficiais. Tem os bolsonaristas legalistas e golpistas, mas bolsonaristas são todos. Olha o tamanho do buraco. Então, não é surpresa para mim a forma como o ministro da Defesa trata do tema de responsabilização dos golpistas na sua última entrevista no Roda Viva. Uhum. Porque isso vem como um sintoma de algo que já se apresentava faz tempo. Então, como é que se responsabiliza essa turma se no próprio Ministério da Defesa a linha prioritária de orientação é essa? Agora vamos para o outro lado. Como é que você atrai prioritariamente de 30% a 40% daqueles que estão no meio do caminho se você não tem medidas robustas, consistentes, de melhoria significativa do seu padrão de vida? Olha, o crescimento econômico de 3% nos 2 anos, bacana, ok. Você ter uma diminuição do índice de desemprego formalizado, ok. Mas o grau de precarização das relações de trabalho se ampliou de maneira robusta. E parte daquilo que foram os compromissos da campanha eleitoral, como, por exemplo, de revogação da destruição das leis do trabalho, combinado com investimento público robusto e maciço, para que você possa ter a melhoria, repito, significativa das condições de vida do trabalhador e da trabalhadora, principalmente daquele precarizado, que não está nem formalizado, fica limitada com a aplicação da agenda de austeridade, colocada em prática pelo Ministério da Economia. E aí é aquele assunto que vocês debatem aqui com muita frequência. É arcabouço fiscal, é novo teto, é a implementação das últimas medidas no final desse ano. Então, é fundamental que aqueles que não querem o retorno da extrema-direita ao Palácio do Planalto, entendendo que essa disputa não se faz exclusivamente eleitoral, porque se trata de um fenômeno social, que a gente tem que articular as lutas nas ruas, nos espaços públicos, nas nossas organizações políticas, evidentemente, mas que é fundamental também impedir o retorno da extrema-direita também ao Palácio do Planalto. Nós temos que nos contrapor à colocação em prática de medidas de austeridade, não só no Brasil, mas como no mundo todo. A austeridade sempre fortaleceu o fascismo, sempre fortaleceu a extrema-direita. Na compreensão de que a gente tem que encarar e enfrentar essa extrema-direita, é que também se coloca como necessidade o enfrentamento às medidas de austeridade fora e dentro do governo. Quando a ala direita da Frente Amplíssima consegue manejar e articular prioritariamente a sua agenda a partir do governo, quem ganha, evidentemente, é a extrema-direita. Agora, você não faz também um enfrentamento como esse sem uma agenda que seja articulada e mobilizada a quente. Porque não adianta imaginar também que vai mandar uma matéria de garantia dos direitos dos trabalhadores para o Congresso Nacional e ela será aprovada. É verdade quando falam o seguinte, não, mas a correlação de forças é extremamente negativa. Ninguém não considera esse como um elemento importante. Agora, se a correlação de forças congressual e institucional não é positiva, é negativa, e você não utiliza de instrumentos de mobilização social para modificá-la, evidentemente ela fica pior. O Centrão se sente à vontade, por exemplo, para ter a colocação em prática de 50 bilhões de reais
de emendas, que começa como RP2, vai para RP9, agora a emenda de comissão, a manutenção do orçamento secreto. Como que você se contrapõe a isso? Chamando para o seu lado nessa luta aquele que não está acompanhando organicamente ou diariamente todas as articulações políticas que têm acontecido no institucional, mas que está sentindo os efeitos da colocação em prática dessa política, que é o povo. Chama o povo para o debate, mostra, olha, mandei essa proposta para o Congresso Nacional, preciso do apoio de vocês, nós precisamos pressionar deputados e senadores para que essa matéria seja aprovada. Chama a cadeia nacional de rádio e televisão para que esse enfrentamento seja realizado. Agora, quando se chamou cadeia nacional de rádio e televisão, foi para anunciar medidas de austeridade como se fossem medidas positivas. Aí não dá, não dá. Uma coisa é você atuar como Mitterrand. Pelo menos me contaram essa história e disseram que foi ele quem pronunciou esse discurso em um dos debates, quando um dos adversários dele na França, de direita, dizia, olha, você dizia que ia fazer isso, você dizia que ia fazer aquilo, mas agora você está tocando medidas que são medidas concebidas ou defendidas pela direita. Qual é a tua diferença, então, em relação a essa direita? Aí a resposta dele foi, a diferença é que quando eu toco essas medidas, eu o faço com dor no coração. Né? Se é verdade, se foi ele que disse ou não, não sei, mas me contaram como se fosse. Bom, o que foi apresentado como pacote de corte do final do ano não apareceu nem como pacote com dor no coração. Apareceu como se positivo fosse. Poxa, gente, não é. E a medida que foi apresentada como positiva e que realmente é, aquela que trata de não cobrança de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, sequer foi ainda encaminhada para o Congresso Nacional. Aí Sâmia foi, articulou uma medida, contou com a minha assinatura e de outros parlamentares, encaminhando e entrando com projetos de isenção do imposto de renda até R$ 5.000. Está correto, porque tensiona por uma posição positiva. Ontem, o cara do PL, o líder do PL, de maneira completamente hipócrita, porque eles foram implementadores da agenda ultraliberal de desmonte, encaminha ou coloca um projeto de isenção do imposto de renda até R$ 10.000. Isso é hipocrisia dele, porque isso ele sabe que não vai ser aprovado e é contrário, inclusive, àquilo que politicamente eles fizeram durante todo o governo Bolsonaro. Mas imagine se Sâmia não tivesse articulado preventivamente essa medida de isenção do imposto de renda até R$ 5.000. Estaria mais uma vez como se estivesse sendo a extrema-direita a pautar a luta política. A extrema-direita não pode pautar a luta política por garantia de direitos sociais. Quem tem que fazer isso é a esquerda. E esse é o papel que tem que ser desempenhado por parlamentares de luta na relação com os movimentos sociais. O Glauber, eu tenho comentado aqui no programa quase que diariamente essa necessidade que há de Lula pautar o debate público, especialmente de dialogar com a classe trabalhadora, com os diversos instrumentos que ele tem, que ele pode utilizar, como você citou aí, Rede Nacional de Rádio e TV, mas não há interesse, obviamente, fazer esse diálogo próximo num governo de conciliação ampla que, ao fim e ao cabo, defende os interesses do andar de cima. Glauber, eu preciso continuar aqui, que daqui a pouco tem que sair para ir para um depoimento que a gente vai tratar também no finalzinho do nosso papo. Mas eu queria, obviamente, dialogar contigo a respeito dessa crise que tem se dado dentro do PSOL, né? A demissão do Davi De Castro por uma decisão da bancada do partido na Câmara dos Deputados na semana passada. O De Castro, que era assessor de economia da bancada lá no Congresso Nacional, na Câmara, uma indicação política sua, inclusive, ele estava há 8 anos, se eu não estou enganado, no posto, e nessa votação da bancada houve 8 votos favoráveis e 5 contrários à saída do De Castro. Votaram pela demissão dele o Guilherme Boulos, a Érica Hilton, a Luciane Cavalcante, o Ivan Valente, o deputado Henrique Vieira, Tarcísio Mota, a Talíria Petroni e também a Célia Chacriabá. E foram contrários a essa demissão você, a deputada Luísa Erundina, Sâmia Bonfim, Chico Alencar e a Fernanda Melchiona.
Glauber, o partido, a gente sabe que é composto por uma série de correntes. O pessoal, essa disputa ela tem avançado ao longo dos últimos anos e talvez tenha chegado ao seu ápice aí, diante dessa demissão do Davi. A gente, inclusive, conversou com o Davi De Castro aqui ontem, eu queria repercutir contigo algumas das falas dele. Primeiro, eu queria que você descrevesse rapidamente como é que se deu esse processo que culminou com a dispensa do Davi De Castro em uma reunião da qual ele não participou, onde ele alega que não pôde se defender, enfim. Fica à vontade, Glauber. Na segunda-feira foi marcada uma reunião da bancada, onde Thalíria foi eleita líder. Foi chamada uma reunião, então, para quarta-feira. A gente teve uma reunião prévia com a Thalíria às 9 horas da manhã. Fernanda que articulou essa reunião e era para tratar sobre a proporcionalidade na ocupação de espaços na bancada. A Thalíria dava um retorno sobre uma posição do pessoal de Todas as Lutas de não aceitar a presença de um parlamentar da minoria na presidência de comissão por mais um ano, já que existia um veto político da maioria a ocuparmos uma liderança no período de 4 anos, porque, pela proporcionalidade, esse direito existiria. Além de dar o retorno negativo a essa proposta já nessa reunião, para nossa surpresa, ela anuncia que numa reunião que aconteceria depois, às 11 horas da manhã, com toda a bancada, eles queriam deliberar a demissão do Davi De Castro. E assim o fizeram. A gente solicitou que começasse por esse ponto, pelo tamanho, pela gravidade que ele representava, e perguntei ao Davi, estava com a Júlia, e perguntei, verifique se o Davi quer entrar na reunião. O Davi disse que sim, e eu solicitei, no decorrer da reunião, que ele ingressasse, para que ele apresentasse os seus motivos contra aquilo que estava sendo alegado para sua demissão, que basicamente eram 2 pontos. O primeiro deles é que o Davi estava explicitando posições públicas que não representava a bancada, e, em segundo lugar, que ele tivesse utilizado algumas menções desrespeitosas a deputados da bancada. A única citação nominal que o Davi tinha feito tinha sido ao Boulos, e o fez de maneira respeitosa, porém dura, do ponto de vista político, nomeando o Boulos como coordenador da sua corrente política, que estava desempenhando uma determinada linha de orientação política. O Davi não entrou na reunião, não houve o aceite da maioria para que ele entrasse na reunião, utilizando o argumento de que já teria existido uma conversa prévia entre Thalíria e Ivan com ele, o que é um verdadeiro absurdo, porque essa conversa prévia não era uma conversa da bancada onde estava se discutindo a sua exoneração. Poderia ter sido uma conversa do pessoal de Todas as Lutas e de todos os seus representantes, mas não uma conversa onde ele tivesse a possibilidade de dialogar com todos que estavam ali sobre as suas posições políticas. Eu acho que o que está acontecendo na bancada do pessoal tem uma relação direta com a primeira parte da pergunta que você fez também, Anderson. O Davi foi um dos defensores mais enfáticos no período da campanha eleitoral à eleição de Lula. E o Davi, inclusive, era da Revolução Solidária, da corrente do Boulos. E é uma figura extraordinária, é um militante brilhante que sempre desempenhou as suas tarefas na liderança do PSOL, além de com muito zelo, né, de maneira sempre muito generosa e competente. Só que o Davi fez o que boa parte dos economistas não fizeram. Ele manteve a sua postura política de cobrança do programa que foi eleito nas urnas. A maioria dos economistas, uma boa parte daqueles chamados economistas progressistas, se acovardaram. E o Davi se sentiu na obrigação de continuar fazendo cobranças necessárias, justas. E esse foi o grande pecado, entre aspas, e evidentemente estou falando ironicamente, do Davi, né? Mas isso é o sintoma também de uma crise mais profunda e que foi retratada de maneira não verdadeira por uma nota que saiu assinada por parlamentares do pessoal de Todas as Lutas e por quem acabou, na prática, se apresentando como porta-voz da Revolução Solidária, que foi a Natália, que já foi presidente
da Fundação Lauro Campos, quando dizem que o que esses deputados querem, de fato, é assumir uma posição de oposição ao governo. Isso é mentira, né? Nós respeitamos, eu respeito partidos políticos que pela esquerda já assumiram essa posição pública, como, por exemplo, o PCBR, que assume uma posição pública de oposição pela esquerda programática ao governo. Mas essa discussão não esteve presente no fórum dos parlamentares que se reúnem para discutir o que está acontecendo no Brasil. O que os parlamentares da bancada do PSOL, que não compõem a maioria, discutem é: devemos fazer uma discussão pública sobre medidas de austeridade, de caráter liberal, porque a discussão dessas medidas é fundamental exatamente para que o governo Bolsonaro não se fortaleça. Na verdade, o retorno de Bolsonaro não apareça, ou do seu time de extrema-direita, como um fato difícil de deter a partir da nossa inação ou a partir da aplicação de medidas que vão prejudicar prioritariamente a classe trabalhadora. Então, a liberdade de fazer essa discussão publicamente, que é o que a gente está fazendo aqui no programa hoje, a liberdade de trazer elementos que são fundamentais para essa discussão. Então, nós não podemos deixar de fazer isso. Em vários momentos, inclusive, os parlamentares da chamada minoria do PSOL foram aqueles que defenderam mais enfaticamente Lula contra ataques da extrema-direita. Quando Lula fez declarações públicas dizendo que se tratava de um genocídio na Palestina, ele foi abandonado por uma parcela significativa daqueles parlamentares que são considerados da base do governo. Quem é que estava prioritariamente fazendo a defesa das declarações de Lula nas redes? Era eu, era a Sâmia e alguns outros parlamentares, Fernanda. Bom, isso dito não por mim, isso dito pela Globo News, que fez um relato de como é que estava a situação do governo Lula nas redes sociais e principalmente no Twitter em relação às declarações dadas por ele, que estavam 7-1, e quem foram os atores políticos que entraram no debate e que empataram o jogo nas redes. E aí eles citam nominalmente, olha o tamanho do drama, aqueles que tinham se posicionado: Sâmia, Glauber, Janja, Gleisi Hoffmann e o Janones. Que eram os outros. Assim, eu não estou aqui, evidentemente, generalizando, mas o que eu estou querendo dizer é: no momento de enfrentamentos onde a gente considera fundamental uma posição defendida pelo governo, nós não nos abstemos de defender, pelo contrário, a gente vai para cima e faz a defesa de posições que para outros podem ser consideradas impopulares e que para nós são fundamentais, como, por exemplo, a defesa da Palestina, a defesa do povo palestino contra o genocídio praticado pelo Estado de Israel. Como foi também no caso da medida encaminhada pelo governo, mais especificamente pelo Ministério do Trabalho, onde o governo disse que queria colocar os sindicatos na discussão do trabalho no final de semana para garantir mais direitos para os trabalhadores. Nós falamos, pô, que medida importante. E aí o que Arthur Lira fez? Coloca um projeto de decreto legislativo sustentando a medida do governo. A mesma coisa quando o governo fez um decreto para diminuir a intensidade da privatização das estatais de saneamento. Quem é que foi para a linha de frente para defender essa medida do governo? Fomos nós. E o que Arthur Lira fez? Colocou mais uma vez uma medida para revogação dessa posição. Agora, ao mesmo tempo, quando manda alteração no abono salarial, na política de valorização do salário mínimo, nós não fazemos escapismo. Nós não fingimos que isso não está acontecendo. Nós nos manifestamos publicamente, mostramos para as pessoas, indicamos a contradição. Para quê? Para que a gente possa ter um enfrentamento que seja necessário, mas ao mesmo tempo leal. Ninguém vai me ver falando uma coisa para um público e uma coisa diferente para outro público. Um dia desse, o Juliano Medeiros, ex-presidente do PSOL, foi fazer uma entrevista para Fórum
e ele disse que, citando uma eleição de presidente da Câmara no passado, onde André Figueiredo era candidato no período de Temer, e que eu era um dos que defendia que o pessoal não tivesse candidatura própria, aí ele diz, de maneira irônica, ele me citando, se eu não me engano, o Glauber era o único que defendia. Hoje, aquele que não quer fazer nenhum acordo com a esquerda ou ter qualquer relação dentro do parlamento. Eu faço um questionamento objetivo, franco e respeitoso. De que tipo de acordo nós estamos falando, Juliano? De que tipo de acordo? Qual foi o acordo que foi necessário fazer com algum setor da esquerda em defesa de uma pauta pela classe trabalhadora que eu me abstive de fazer? Cite um. Cite um. Agora, a diferença é que eu utilizo também, e minha memória às vezes tem falhado, mas para algumas coisas ela é boa, foi algo que você disse numa primeira reunião que fez com a militância do pessoal em Nova Friburgo, citando Ho Chi Minh. Você disse isso lá, e eu repito isso muitas vezes. Você disse, Ho Chi Minh dizia, só tenho as mesmas palavras e as mesmas sandálias. Eu também só tenho as mesmas palavras e as mesmas sandálias. Eu copio, inclusive, a frase que você utilizou de Ho Chi Minh em várias das minhas intervenções. E respondendo ao questionamento que você fez na fórum, eu faço diretamente, serenamente, mas firmemente, diretamente a você. Glauber, eu tô aqui de olho no relógio, tenho que te liberar, mas eu tenho aqui alguns questionamentos rápidos para você me responder. Peço para que você seja o mais objetivo possível. Ontem o Davi esteve aqui, conversou com a gente, fez algumas críticas, algumas denúncias graves em relação à postura da ala majoritária do partido, especialmente a figura do deputado Guilherme Boulos. Ele disse que houve, em determinados momentos, pedidos de falsificação de relatórios técnicos por parte de parlamentares para justificar votos favoráveis ao governo federal no Congresso. Eu queria saber de você se você tomou conhecimento desse tipo de pedido em algum momento, enfim, isso de fato aconteceu, se você sabe desse tipo de situação? A bancada tinha um padrão que era o seguinte: a assessoria técnica desempenhava o seu papel na formulação de relatórios. Formatava um relatório a partir das suas convicções e dava uma orientação. Por motivos políticos diversos, você pode pegar aquela orientação e tomar uma decisão política de não segui-la. Porque você, como assessor, pode dizer, olha, eu acho que o voto deveria ser esse. Mas a bancada se reúne e discute politicamente, dizendo, olha, não, eu acho que não. Eu acho que tem um fator aqui que não está inserido, que é uma questão política, e que isso tem que levar a uma alteração de posição naquilo que vai ser seguido no plenário. Fatores, inclusive, táticos que têm que ser levados em conta. Passou a haver uma modificação onde pareceres foram passando pela coordenação política da bancada, e esse parecer que passou a ter que ter o crivo da coordenação política nos últimos tempos, ele fazia com que parlamentares como eu não tivessem a segurança de que a posição do assessor que tinha feito a análise estava descrita de maneira precisa naquele parecer. E houve, então, da minha parte e da parte de outros parlamentares, uma solicitação de que isso não mais acontecesse, que o assessor técnico fizesse o seu parecer livremente e que esse parecer, então, fosse avaliado pelo conjunto da bancada politicamente, né? E que não houvesse uma alteração prévia daquilo que estaria inserido no parecer, porque isso dificultava, para dizer o mínimo, a adoção de uma posição política e fazia com que algo muito ruim acontecesse, que é você fazer a conferência daquilo que poderia estar contido no parecer. Parte da maioria, e principalmente o atual coordenador político, vão dizer que essa é uma praxe, ou seja, não. Se você tem uma orientação política majoritária, o coordenador político faz um filtro e dá uma orientação
para modificação do parecer a partir daqueles que são os elementos médios da bancada. No que eu reajo e digo não. E disse isso, inclusive, na reunião de segunda-feira, antes da reunião de quarta, pedindo que voltasse uma posição política fechada ou uma resposta por parte da maioria que não aceitasse mais essa modificação de orientação no parecer que fosse realizado pelo assessor técnico. Essas são as informações das quais eu disponho e são os atos realizados em relação aos quais eu me insurgi e, por coincidência, inclusive, na primeira reunião que aconteceu esse ano. Ou seja, mas também a informação que eu tive é que depois que isso gerou uma gritaria, e uma gritaria, inclusive, por parte significativa de assessores da própria liderança, não necessariamente em público, que houve, por parte da coordenação política, uma paralisação momentânea nos últimos tempos dessa alteração ou dessa modificação do relatório que originalmente tinha sido realizado pelo assessor técnico. O Glauber, para a gente fechar aqui, para eu te liberar, há uma reunião, vai acontecer esse final de semana, uma reunião do Diretório Nacional do PSOL. Eu queria saber como é que a tua corrente política vai fazer esse diálogo nessa reunião. Eu quero saber se há possibilidade sua de desfiliação do partido diante desse racha que ficou evidenciado entre a ala majoritária e a corrente de vocês e outra. Há uma possibilidade, caso você venha a se desfiliar do partido, nesse momento, de você perder o mandato pela legislação eleitoral, enfim. Fala um pouco sobre essa reunião do Diretório Nacional e também sobre as iniciativas que você vai tomar no que diz respeito ao partido ao longo dos próximos dias. Então, primeiro, em relação à reunião da direção nacional, aqueles que são os companheiros que vão estar representando a nossa posição têm a nossa completa confiança. E eu tenho certeza que o que vai ser debatido, discutido lá e apresentado por eles não foge muito daquilo que a gente debateu aqui no próprio programa, né? Ou seja, porque a gente tem repetido, você vê que pessoas diferentes das mesmas forças políticas que compõem esse campo, que no Rio de Janeiro é campo socialista, quando se apresentam publicamente, têm posições muito semelhantes, podem ter variações pontuais, mas no estrutural a gente tem muita afinidade. Então, na minha avaliação, é o que vai ser apresentado na reunião do Diretório Nacional. Depois do acumulado de coisas e desse último episódio, eu abri uma discussão pública sobre a possibilidade ou não de permanência no PSOL, fazendo o questionamento também, dessa vez publicizado, porque é uma necessidade que se impõe. O PSOL continua sendo um instrumento que cabe às nossas lutas políticas ou não mais. Fiz uma discussão pública nas redes, fiz uma reunião presencial na sexta-feira e assumi o compromisso de lançar um calendário para aprofundamento desse debate e, a partir de então, uma tomada de decisão. Eu tenho reunião do Conselho Político do Mandato amanhã, sexta-feira, e a discussão sobre esse calendário vai estar sendo feita também na reunião do Conselho Político. Esse é o compromisso já assumido por mim na plenária. Sobre uma eventual perda de mandato, não considero que essa seja uma motivação. O que possibilita a saída de um mandato é incompatibilidade programática por não cumprimento reiterado do programa, ou modificação programática ou perseguição política. Eu não sinto, por parte da Paula, presidente do PSOL, alguma intenção de solicitação do mandato, caso isso viesse a acontecer, ou de uma discussão política que fosse formulada comigo nos marcos de uma ameaça ou algo parecido, né? Eu tenho que ser justo, né? Então não sinto que a coisa se dará dessa forma. Eu estou enfrentando o Conselho de Ética lá na Câmara, né? E que teve um relatório apresentado no mês de dezembro e até agora está sob sigilo, e eles não apresentaram
esse relatório, né? Seria muito mais confortável para mim, do ponto de vista político, não estar fazendo essa discussão agora no momento em que eu estou enfrentando um procedimento lá no Conselho de Ética, evidentemente, né? Alguns aliados meus, inclusive, ficam para morrer, né? Falam assim, pelo amor de Deus, não vamos fazer essa discussão nesse momento, né? E eu tenho um enorme respeito por esses aliados, conselheiros que conversam comigo sobre isso, mas tem coisas na vida que se impõem, né? E que se apresentam e que a gente tem que enfrentar, não tem como fugir delas, não tem jeito. Mas eu É estou isso. tranquilo, sereno e fazendo uma discussão respeitosa, sem procurar descambar para nenhum tipo de agressão de natureza pessoal, porque isso seria um enorme equívoco, procurando fazer essa discussão nos marcos da grande política e de uma discussão firme, como tem que ser realizada nesse momento. Tá certo. Glauber, você está saindo aqui correndo para a Polícia Federal para prestar depoimento, não é isso, Glauber? Fala rapidamente sobre isso. Estou indo prestar um depoimento daqui a pouquinho. Vou ainda revisar alguns pontos e elementos do que vou dizer lá e às 10 horas estou na Polícia Federal. Sobre aquela Glauber, história obrigado. do inquérito que foi aberto a pedido do Flávio Dino, relacionada à fraude do final do ano, realizada por Arthur Lira, que tem a ver com orçamento secreto. Glauber, não vou te atrasar não. Obrigado pela tua presença aqui com a gente mais uma vez. Espero que a gente possa voltar a conversar em breve aqui no Faixa Livre. Te desejo um bom depoimento hoje, um bom dia de trabalho e força na luta, viu, camarada? Obrigado, um abraço grande, Anderson. Um abraço a Um abraço todos os forte. amigos e amigas do Faixa Livre. Até Um mais. abraço, até a próxima.